dar uma assobiada, terminei esquecendo, mas deixa pra lá. Hoje são 23 de maio, 7h48, sábado. Semana acabou, semana útil, o sexto dia. Hoje é o sexto dia, certo? Que vai até pela metade ali em termos de obrigação trabalhistas. Eu não sei como é que está funcionando isso, eu perdi, sabe? Não acompanhei a reforma do Michel Temer no mundo trabalhista, no mundo da CLT, tá certo? Mas assim, vamos fazer esse vídeo. Deixe-me. Eu vou aqui pedir licença para Guma, bom dia, Guma. Tu tá de lado, escanteado, mas não tem problema não. Eu vou aqui entrar no X, que eu fiz uns posts. A notícia que tem é de novidade de ontem para hoje. Foi uma solução na Itália que deram para o caso da Carla Zambelli, uma bolsonarista, certo? Uma mulher que procurou espaços no mundo da política, sabe? Não sei se era para dar solução econômica para os seus problemas, eu não sei. Mas foi uma mulher que se esforçou muito, passou pela Espanha, sabe? E se valeu do corpo, da plástica do corpo dela, da atração que a plástica do corpo dela exercita no mercado da sedução, no mercado do prazer, no mercado da prostituição, no sentido positivo. Eu conheci a Lourdes, uma Lourdes aqui em Belém do Pará, tá certo, no movimento, dentro do PT, e ela ligada ao grupo do Edmilson, e ela era sindicalista, não sei se ela já faleceu, ela já era idosa, eu acho, tinha mais de 50 anos naquele tempo, eu acho. E não sei por onde anda a Lourdes, mas a Lourdes eu sei por onde ela andou, rapaz. Teve aqui no Pará uma zona de garimpo pesada ali para as bandas ali, sabe, de Marabá, ali para o sul do Pará. Como é que chama para as bandas de Curionópolis, sabe? Serra Pelada era o nome do garimpo, tá certo? E a Lourdes andou por ali, rapaz, como andou a Zambelli pela Europa, sabe? À procura de algum, rapaz, sabe? E ela usou, sabe, o recurso que ela tinha, sabe, o meio que ela tinha, sabe, o meio físico que ela tinha, tá certo? E foi para lá, para aquela zona braba, sabe, de pessoas brabas, sabe, de pessoas ali, sabe, no fio da navalha, sabe, ali dominada pelos impulsos brabos, sabe. Porque o ser humano é assim, o ser humano ele é dominado pelos impulsos brabos, rapaz, não tem para onde a gente esconder. O que aconteceu foi que na evolução, na adaptação ao mundo, aí, sabe, uma capacidade mental se desenvolveu. Tem um cara ali falando, eu não sei se eu baixei o post dele, tá certo? Não sei se foi Confúcio que falou em pensar e aprender, aprender e pensar, tá certo? Eu não sei bem como é que ficou essa coisa, mas o fato foi que o ser humano, sabe, de repente se deu pensando. Ora, pô, se deu pensando, sabe? Umas coisas assim que iam além, sabe, da ponta dos dedos, sabe? Que iam além da boca, que iam além do ânus, sabe? Que iam além do intestino, sabe? Iam nele, sabe? Na direção ali, inclusive como solução para certos problemas, sabe? Que esse ser animal na natureza tinha, na competição com outros bichos, rapaz, tinha uns bichos ferozes aí, predadores, sabe, que queriam, sabe, de vez em quando, como diria a mestre, sabe, esses predadores abofelavam um desses seres aí, sabe, da nossa espécie, tá certo? E ficava depois lambendo as unhas, rapaz, sabe, o predador, sabe? E os seres humanos, para se livrar, sabe, dessa situação, rapaz, aí, sabe, construir uma solução ou uma solução foi construída nele, sabe? Que foi o pensamento, tá certo? E esse pensamento produziu tecnologias. Ainda agora eu estava falando de educação, sabe? De uma situação que tem hoje aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal está votando uma lei que eu não sei de que estado é, tá certo? Deve ser uma lei estadual, eu não sei. Vou tomar um gole de café. De uma lei estadual.
que aborda questões de gênero, sabe? Essa questão de orientação sexual, de opção, sabe? De aparência no mundo, mas mais do que aparência, uma questão de essência no mundo, uma questão de ser, sabe? Uma questão de existir e num certo estado aí da Federação Brasileira, ali a Assembleia Legislativa, creio que seja uma lei estadual. Porque esse pessoal, rapaz, sabe, aí o bolsonarismo, sabe, acelerou os processos aí, sabe, conservadores, os processos direitistas, tá certo? Deu visibilidade, sabe, ao direitismo, ao extremo direitismo e de repente esse pessoal começou a mostrar, sabe, a ousar mais do que já ousavam, porque veja, a sociedade humana, ela é dominada por quem tem recursos, tá certo? Por quem tem riqueza, tá certo? Seja indivíduo numa sociedade, seja uma sociedade qualquer, como por exemplo foram ali as sociedades no mundo antigo, durante ali o Neolítico, tá certo? Hoje se falou dos hititas, se falou da escrita cuneiformes, eu vi alguma coisa assim, de que a inteligência artificial deu cabo de analisar em minutos, tá certo? O que se leva dias para fazer ali, sabe, uma decifração de traços cuneiformes, produzido pelos hititas. Os hititas viveram, rapaz, no tempo dos egípcios, ali no tempo de Ramsés II, rapaz, ali, sabe? E Ramsés saía para porrada com os hititas, tá certo? E os hititas estavam perto de outros povos ali, dos babilônios. Como é que chamava aqueles outros povos ali, perto da Babilônia, sabe? Que também produziram escrita, tá certo? Mas o fato é que escrita tem tudo a ver, mas eu não queria falar da escrita em si. Sim, eu falava aí, sabe? Falava do que mesmo para falar dos babilônios? Vou tomar um gole de café. O café que eu fiz hoje, um café econômico com pouco pó de café, com pena de gastar pó de café, tá certo? E até para não ficar pesado no intestino, tá certo? Que eu acho que o café é muito forte, ele causa uma pressão intestinal muito grande, tá certo? Mas a questão aqui mais é econômica. Me dói, sabe, usar muito café para fazer uma pouca quantidade que eu uso, tá certo? Aí hoje, por exemplo, eu passei 3 vezes no coador, sabe, o líquido, sabe? Não ficou escroto, não. Vou tomar mais um gole. Eu só sei dizer, rapaz, que os seres humanos encontraram uma solução, sabe, no corpo deles, tá certo? Agora, interessante, e aí se faz a pergunta, por que as outras espécies, animais, sabe, sabe, não fizeram, não arranjaram essa mesma solução, tá certo? Por que que o leão na savana africana, sabe, continua carnívoro ali, sabe? Preso à natureza, escravo das proteínas animais ali, sabe? Por que que a onça aqui, sabe, a onça aqui na Amazônia, na América do Sul, a onça é um cougar, é um puma, certo? E os pumas, sabe, estão aqui, me parece, ali na América do Norte também tem puma, tá certo? E a onça é uma espécie, é do gênero puma, não sei se é gênero que a gente falaria, do gênero puma, eu não sei. Mas são, assim, animais ferozes, tá certo? A onça é prima, sabe? Tem um ancestral na linha genômica dela, tá certo? Na linha de DNA, tá certo? Chamado tigre dente de sabre, o esmilodon, tá certo? Eu acho que é esmilodon que fala, tá certo? Um bichão imenso, com um dentão, rapaz. Não sei por que o dente dele cresceu tanto, tá certo? É como perguntar também por que que os dentes do elefante, aquelas, sabe, cresceram tanto, rapaz, sabe? Eu não sei qual é a utilidade que tem as presas do elefante para ele, tá certo? Porra, bicho. Aí eu vou ter que questionar para que utilidade tem a tromba, tá certo?
A tromba dele, para alguma utilidade tem. Nem que seja para chupar água, sabe? Com medo de crocodilo, tá certo? Chupa água do rio, sabe? Eu não sei se ele chupa água pela tromba, sabe? Ou se ele lambe a água, sabe? Quando ele está bebendo água, eu não sei. O elefante. Tomando café. Rapaz, e tô eu aqui com 10 minutos de vídeo, rapaz. Com o smartphone ligado e ele me cobrando, sabe? Que eu seja lépido. Lépida, só se for. Mas não era lépido que eu queria falar, não. Porque ele pode de repente aí, sabe, me dar um pé na bunda, rapaz, o smartphone aqui. Mas ele está dizendo que eu estou com tempo aí de armazenamento contado, tá certo? Mas veja que eu estou falando aqui, enrolando para não ir ali, né, no X, tá certo? Mas eu estava falando, tentando lembrar das matérias que eu li, tentando falar do pensamento, tá certo? E para dizer assim que foi a capacidade de promover abstrações, sabe? E essas abstrações permitem fazer planejamento, tá certo? Permitem fazer cálculos, tá certo? E aí que entra a questão da matemática, tá certo? E eu penso que talvez a questão do ser humano é a matemática no cérebro, e não à toa essa capacidade de pensamento a gente chama de logos, tá certo? Que traduz ordem, e ordem que traduz equação, tá certo? Equação que traduz 1 igual a 1, tá certo? 2 vezes 2, 4, tá certo? E no fundo, eu acho que a gente vai terminar, rapaz, no mundo da matemática, eu acho, sabe? Quando se fala na inteligência artificial, se fala de algoritmos, sabe? De programas matematizáveis, tá certo? A matemática, ela não me assusta. Uma vez eu tentei fazer concurso público para um órgão público no Amazonas que cuidava de questões de questões de informática, sabe? De internet não, de informática, de tecnologia de informática, tá certo? Não sei, eu acho que era o órgão que controlava as contas do Estado, eu não sei. E a matemática não me assustou, me lembro do Mister Pittman, um estadunidense, sabe, que apareceu lá em Ananindeua, quando eu estava internado lá. E ele não falava português, mas ele dava aula de matemática, tá certo? Eu me lembro da matemática cartesiana, tá certo? O plano cartesiano, e ele explicava por ali, sabe? Não vou lembrar agora os termos, tá certo? Mas a matemática não me assustou, tá certo? Outro dia eu li alguma coisa a respeito de que pessoas nascidas entre os meses de fevereiro e abril são pessoas com disposição plástica, com disposição estética, e eu quero crer com disposições para matemática, melhor do que os que nascem antes de fevereiro e os que nascem depois de abril, tá certo? Eu não sei se isso tem fundamento, e eu sou um indivíduo que estou situado aí nesse espaço de tempo, aí, nesse período aí entre fevereiro e abril, tá certo? E eu gosto da matemática, tá certo? E é assim, rapaz. Então é o seguinte, eu vou sair daqui, eu estou com aqui eu estou com aqui o meu notebook está aberto aqui falando de Terêncio, mas eu não quero mais falar do Terêncio, não. Já chega, eu acho que eu falei bastante de Terêncio, eu não posso ficar aqui, sabe? Eu acho que eu vou aqui no X bem aqui, deixa eu ver. Eu já falei aqui, rapaz, desse cara, desse tal de Nelson. Nelson Rockefeller, não quero falar mais desse nojento, rapaz, é um estadunidense, o cara que trouxe, sabe, o protestantismo para cá como política pública para enfrentar a teologia da libertação, rapaz, o cara tinha um cu dele, sabe, preso, sabe, com medo, rapaz, sabe, do comunismo, tá certo? Ele estava ali na década de 60, em 69 ele veio ao Brasil e veio trazendo e apoiando iniciativa política estatal, política ideológica para cá para o Brasil. Esse Nelson Rockefeller, rapaz. Nelson Aldrich Rockefeller, tá certo? Porra, bicho. E essa iniciativa dele, rapaz, tá complicando a vida para nós aqui no Brasil, rapaz, com a praga que é hoje, sabe? A exploração, sabe? Das mentes de brasileiros aqui, rapaz, sabe? Porra, bicho. Brasileiros que têm medo de discutir a questão de gênero, rapaz, sabe?
brasileiros presos aos costumes, presos à ideologia, sabe, sabe, um conjunto de ideias, de conceitos aí, sabe, de conceitos retrógrados, reacionários, sabe, fanáticos, sabe. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Não gosto disso não, tá certo? Prefiro os que pegam, sabe, dentro da estética, ao invés de se dedicarem às crenças religiosas, tá certo? Que os hititas fizessem isso, rapaz, lá no tempo deles, babilônios, sabe, adorando Baal, não sei mais o que. Os próprios ali, sabe, ali os mesopotâmicos, sabe? E dentro dos mesopotâmicos ali, sabe, os hebreus, sabe, se dedicassem, sabe, a cultivar, como é que, Yahvé, tá certo? Tudo bem, tá certo? Mas de lá para cá, cara, passaram já 4, 5 mil anos, tá certo? É tempo de evoluir culturalmente, tá certo? Porra, bicho. E é preciso acreditar na abstração, rapaz, sabe? No pensamento, tá certo? Porra. Mas deixa eu ver aqui, eu tava falando aqui desse cara, sabe? Desse tal de Rockefeller escroto, tá certo? Vai te fuder, cara, eu não quero mais saber. Aqui, por exemplo, ele diz assim um texto sobre ele: apoio do Zeu à ditadura. Documentos revelam tensão e conflito nas relações bilaterais, tá certo? Pô, os Estados Unidos, rapaz, enganaram a gente aqui, tá certo? Primeiro foi o Kennedy quando promoveu um serviço de ajuda aos povos fudidos do mundo, sabe, que eles chamavam na época de terceiro mundo, tá certo? E desenvolveram uma instituição chamada Aliança para o Progresso, tá certo? Onde eles mandavam produtos alimentícios, sabe, dos Estados Unidos para cá, tá certo? Eu me lembro disso, tá certo? Tanto aqui na minha casa como lá no seminário onde eu estava, tá certo? Se consumia um óleo de soja produzido ou enviado dos Estados Unidos para cá, tá certo? Eu não sei se vinha dos Estados Unidos, mas era um óleo, sabe, um óleo para fritar coisas aí, tá certo? Que se usava aí um óleo de soja, tá certo? Eu não sei se era de soja. Tá certo? A minha avó, me lembro dela me pegando pelo braço, sabe? E dizia assim: bora ali, me acompanha, tá certo? E eu não sei como a gente chegava lá, porque na época o serviço, o transporte público era uma merda. Eu não sei como é que a gente chegava lá, sinceramente eu não sei. Lá na Cidade Velha, vê se pode. Tomar café. E a memória não me, se a memória não me trai, rapaz, era nos fundos do Colégio do Carmo, que é uma escola salesiana. E novamente aí o meu destino trança, rapaz, com os salesianos, eu não sei porquê, rapaz, sabe? Eu me lembro que o velho fazia a mesma coisa comigo, mestre, certo? Ele me pegava de madrugada, sabe? Me levava com ele na garagem de um caminhão com o qual ele trabalhava, sabe? Um caminhão de um órgão público, sabe? Ele me pegava pela mão e diziam: bora ali, rapaz, sabe? A gente saía aqui do barraco que a gente morava, sabe? Eu não sei como é que a gente chegava lá, eu não sei se a gente ia a pé, eu não sei porque, não sei. O serviço público de transporte público, novamente eu repito, era precário, rapaz, sabe? Eu só sei que de repente eu estava na boleia de um caminhão, rapaz, de um Ford, sabe? De um caminhão Ford, sabe? Potente, 8 cilindros, sabe? E a gente marchando na direção ali da BR-316, eu acho que a gente ia para cá, ali na direção, rapaz, sabe, de Bragança. Como é que chama aquela cidade onde tem ali, sabe? Não sei o que é que a gente ia fazer lá, rapaz. Não sei se ia atrás de farinha, tá certo? Para o povo da cidade, para trazer colonos. Eu não sei se era para oferecer, sabe, ajuda para os colonos trazerem farinha para a cidade de Belém. Eu não lembro, rapaz, olha. Eu só sei que num certo momento, quando passava por uma certa cidade, que hoje é Ananindeua, tá certo? Passava assim, pela manhã, 6 horas mais ou menos, assim, sabe? Amanhã com frio, tá certo? Uma manhã fria, neblina, sabe? E de repente passava de frente a um prédio escondido lá dentro e aqui fora tinha uma placa dita assim: Escola dos Filhos dos Seringueiros, tá certo? Escola, não é escola, como é que chamava? Ah, rapaz, pô, será que era escola dos filhos? Não, não era escola, não. Era um outro nome que dava. Você que falava filhos do seringueiro, tá certo? E de repente, rapaz, aquela escola ali foi para onde eu fui, onde eu passei ali quase 7 anos ali dentro dela, rapaz, sabe? E a outra agora foi ali, era o Colégio do Carmo. E veja que essa escola aí, sabe, na estrada era salesiana. E a outra, o Colégio do Carmo também, ali na Cidade Velha, era salesiana. Escola salesiana na Cidade Velha, onde a minha avó, rapaz, me levava para ajudá-la, sabe, a carregar uma sacola cheia de produtos, sabe, que eram da Aliança para o Progresso, e que foi, assim, um programa, sabe, de ajuda aos povos fudidos do mundo, tá certo?
Porra, bicho, eles não queriam matar, sabe, os pobres assim, sabe? Os pobres é assim, é tipo, assim, animal do quintal, tá certo? Ou um animal doméstico que você tem, rapaz, sabe, que come pouco, sabe, porque a família, por ser pobre, come pouco também, tá certo? E o animal fica ali suportando, rapaz, o gato, o cachorro, sei lá o que diabo, entendeu? Eu só sei, rapaz, que a gente ia ali atrás de alimentos, sabe, do programa Aliança para o Progresso. E veja que esse programa do Kennedy, do John Kennedy, que foi assassinado, não deu certo, e depois disso veio o tal de Rockefeller com a mesma ideia, rapaz, sabe? Aí o porradal estava feito, isso era depois da Segunda Grande Guerra Mundial, todo mundo tinha medo dos comunistas, e aqui no Brasil tinha um movimento dentro da Igreja Católica chamado Teologia da Libertação, tinha um frade, rapaz, que puxava, sabe, como é que chamava aquele frade, hein? Eu cheguei a ler artigo desse frade numa revista, tá certo? Mas eles pregavam ali a doutrina social da igreja, não sei se eles estavam baseados já no concílio... concílio o quê, rapaz? Ah, não vou lembrar mais dessa história aí. Concílio do Vaticano. Ah, não lembro mais como é que era. Só sei que havia aí, sabe, um bando de frades e padres dedicados. Frei Beto, por exemplo. Como é que chamava aquele outro rapaz? Não vou lembrar o nome dele. Ele tá, já coroa, já tá. Ele foi expulso da igreja, rapaz. Como é que a gente fala quando o cara é expulso da igreja? Eu não vou lembrar. E eu só sei que havia, sabe, essa teologia da libertação e o comunismo vinha, rapaz, vinha ali da Eslávia, ali, vinha ali da União Soviética e vinha com caralho, rapaz, sabe? E vinha pela Europa, sabe, e atravessava o Atlântico e vinha na direção dos Estados Unidos e vinha na direção da América do Sul, rapaz, sabe? E vinha na direção do Brasil, sabe? Aí o Rockefeller disse, rapaz, a gente precisa fazer alguma coisa. E me parece que o Rockefeller servia junto aos estadunidenses no governo do Gerald Ford ou qualquer coisa assim, tá certo? Sei que esse cara facilitou a vinda, rapaz, sabe, de serviços de estética para cá, rapaz, serviços de crença, serviços bíblicos, sabe, serviços, sabe, de religiosidade, tá certo, de religião, tá certo, porra, da religião neopentecostal, rapaz, sabe, porra, bicho. E empesteou, rapaz, aqui o nosso país, sabe, com essas ideias escrotas, tá certo? Porra, vamos se fuder, caralho. Rapaz, é o seguinte, são 22 minutos de vídeo, tá certo? Eu queria achar já um nome aí. Talvez eu use o nome de Nelson, tá certo? Para finalizar esse vídeo e já para, sabe, para assim, sabe, encerrar a questão, tá certo? Mas lembrando, rapaz, que a gente é fustigado. Veja que eu queria, minha ideia era ter ido ali, sabe, no X. Não sei se eu ainda vou. Deixa eu fechar alguma coisa aqui desse Nelson. Tá aqui, olha. Tá escrito aqui, olha. Nelson, né? A aventura brasileira de Nelson Rockefeller, o capitalista missionário. A família desse cara era podre de rico, sabe? Podre de rica. A família era podre de rico, sabe? Podre de rico ou pobre de rica? Eu não sei. Rapaz, eu tô saindo aqui fechando aqui muitas telas aqui, sabe, do meu preciso sair rápido aqui, rapaz, que tem uma imoralidade bem aqui. Aqui estão os jornais, eu não vou hoje nos jornais não, tá certo? Nos jornalões, como diz aí o pessoal, tá certo? Eu não vou. Eu vou ficar com o X, tá certo? Para ver alguma coisa aqui, sabe? Para encerrar esse vídeo, mas acho que eu vou chamar de Nelson a esse vídeo. Hoje, sábado, sabe? Sábado é 23 de maio, tá certo? Mas eu tenho um perfil, rapaz, eu tenho uma página no. Eu tenho, como é que te diz? É canal, no X? Não sei se é canal. Tomar café. Até agora eu não estou sentindo pressão. Eu tenho 18 pessoas me seguindo e 14 seguidores. E eu entrei, rapaz, no X em 2012, faz tempo para Dedéu. 2012, rapaz, eu estava perambulando, rapaz, sabe? Eu estava numa crise braba. Eu acho que eu já tinha voltado para... Eu passei um ano, rapaz, o ano de 2011 e na virada para 2012, em 2012, eu estava fazendo um trabalho no sul do Pará, tá certo? E eu não sei em que circunstância foi, e logo em seguida, eu acho que em 2012 mesmo, sabe, eu fui fazer um trabalho de assessoria jurídica num órgão de previdência social aqui do município de Belém, tá certo? Passei quase um ano por lá, tá certo? Isso no ali, sabe, entre 2012 e 2013, porra, bicho. E aqui tá, rapaz, o Paulo Freire, rapaz.
Diz assim o Paulo Freire, eu fiz um comentário aqui, deixa eu ver o que foi que o Paulo Freire falou, tá certo? Paulo Freire, educador da consciência crítica e da transformação social. Quando se fala em transformação social, deve se lembrar Marx, porque o Marx pensava em transformação social. O pessoal influenciado pelo positivismo filosófico, como é que chamava aquele francês que inventou o positivismo? Porra, bicho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Positivismo. Positivismo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do fela. Auguste Comte, tá certo? Era o nome do cara, um francês aí que inventou, sabe, um filósofo, sabe? Eu não sei o que o Comte foi, além de ser, sabe, não sei, mas eu não vou entrar nessa coisa. Mas só sei dizer que, com base, veja que o século XIX foi o momento em que o pensamento humano, sabe, se dedicou às ciências profundas, tá certo? É por ali assim que vai aparecer o Darwin, sabe, e outros aí, sabe, mas elaborando um pensamento, consagrando a ciência, tá certo? Consagrando a ciência, fechando aí, sabe, puxando da filosofia as noções de epistemologia, sabe, criando ali, sabe, os princípios científicos, sabe, aquela coisa toda. E é quando, sabe, veja então que havia uma tendência, sabe, para se veja que no fundo a questão era a questão de combater o caos para chegar ao logos, tá certo? Para chegar à ordem do mundo, tá certo? Para chegar ao cosmo, tá certo? E veja que a preocupação então era chegar à verdade, sabe, o uso da lógica, a lógica no sentido filosófico, tá certo? Não no sentido aí, sabe, de premissa maior, premissa menor, não era bem assim. A lógica enquanto campo que busca a verdade, e o ser humano tinha uma necessidade muito grande, sabe, de espantar as crenças religiosas, por exemplo, e trazer, sabe, um conhecimento oposto, tá certo? Seguindo uma tradição que os gregos antigos, sabe, principiaram lá, sabe, no tempo de Pitágoras e outros ali, tá certo? Mas o Pitágoras ainda foi um ser assim, sabe, meio confuso, tá certo? Os filósofos, de um modo geral, tá certo? Eles enxergavam, mas não enxergavam tanto, tá certo? Tinham uma trave, como diria Yeshua, sabe? Uma trave no olho, um cisco, tinha um cisco no olho, tá certo? Pô, bicho. E não enxergava direito. E o Auguste Comte fez um esforço, sabe, para enxergar, sabe, objetividade extrema, sabe, no conhecimento, tá certo? Foi isso, tá certo? Que ele procurou, tá certo? E por que eu estou falando do Auguste? Veja então, quando se fala em transformação social, tá certo? Eu estou aqui buscando o Marx, sabe? Porque ele via ali, como chamou aquela a 11ª tese, a Feuerbach, tá certo? Feuerbach foi um contemporâneo do Marx, talvez mais velho, eu não sei, e, sabe, pensava também muito, tá certo? E tinha um ponto de vista desviado, porque ele devia ter também uma trave no olho, tá certo? Ou quem sabe tivesse um glaucoma ou qualquer coisa assim, tá certo? Eu não sei. Ou talvez fosse míope que nem eu, tá certo? Eu tô com um problema, rapaz, eu fiz uma cirurgia de miopia e de astigmatismo, tá certo? Um oftalmologista aí raspou meu olho, rapaz, e me livrou do óculos. Só que agora tá voltando tudo de novo, rapaz. E eu não tô querendo fazer despesa de voltar esse oftalmologista aí para colocar óculos de novo, porque eu não quero voltar a usar óculos, sabe? Porra, bicho. Tomando, quiçá, o penúltimo gole de café. Eu só sei, rapaz, que quando o Freire, sabe, fala de transformação social, tá certo? Quando ele fala de consciência crítica, sabe? Ele se apropria de uma tradição filosófica que lembra Kant, tá certo? E lembra outros aí que se fundaram, quem sabe até mesmo Descartes ali, quando se fala de crítica, crítica para cá, crítica para lá, tá certo? Onde crítica é justamente uma investigação, sabe? Uma depuração, tá certo? Que se faz aos acumulados de conhecimento, às noções, sabe? A transformação dos produtos do senso comum, rapaz, sabe, em produtos mais assim abstratos, mais depurados, tá certo?